Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Vou aqui ser pontual com vocês e informar-lhes que houve a substituição de material. O material inicial, que é esse aqui, pessoal, que vocês estudaram, tá? O material inicial que vocês estudaram, que é esse bem aqui de ponta, ele é um material do qual sofreu atualizações e revisões. Então, o material que vocês vão precisar agora para estudar é esse material bem aqui, pessoal, que vai compreender, inclusive, todas as aulas 1 e 2. Todo o conteúdo da aula 1 e 2, tudo bem? Então, a partir de agora, a gente vai usar esse material. Então, fica a dica, peço para vocês não utilizarem mais esse material, porque o material está mais enxuto. Esse aqui está mais completo, tá bom? Vamos aqui, acessando o material, veja aqui. Descendo aqui o nosso conteúdo, eu quero chegar para vocês pontualmente e nos aspectos finais e derradeiros para a gente poder aprofundar plenamente em sucessão provisória, tá ok? No que tange à ausência. Bem, chegamos na ausência. Aqui. Eu acredito que o pessoal esteja vendo, né? Pablo tá aí, tá todo mundo aí, Dona Arlete. Então, vamos lá. Pessoal, o artigo 22, que já vai ser nossa 8ª leitura, diz o seguinte: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do MP, declarará a ausência e nomeará curador. Pessoal, cuidado com essa expressão declarar ausência, eu já havia falado com vocês, porque em verdade, pessoal, a ausência ela é declarada no âmbito da formação da curadoria dos bens do ausente. Quando nós temos pontualmente a sucessão provisória, só é um novo reconhecimento da ausência. Então, não vá achar que existem duas declarações pontuais de ausência, tá? Na outra existe uma mera ratificação do status quo antes de ausência. Tudo bem? Pessoal, o que importa é o seguinte: nós estudamos nas aulas anteriores o que envolve a morte presumida. E a morte presumida foi dito por nós, né, explicado por nós, com base na literatura do artigo 6º, com base na literatura do artigo 7º. Vimos também o artigo 22, aliás, agora vimos novamente o artigo 22. Identificamos que, quando que tange a morte presumida, ela compreende uma morte sem que haja a decretação da ausência e a morte presumida com a declaração da ausência. Você viu também conosco que a doutrina ela não fica muito ligada com as expressões decretação no que envolve, pessoal, a pessoa que por situações fortuitas, né, por uma calamidade ou por uma guerra externa, haja, portanto, o reconhecimento da morte presumida para eles. Ou seja, as situações do artigo 7º, o pessoal geralmente utiliza a expressão sem declaração de ausência, tá? Bem, dando seguimento, portanto, à nossa trajetória, fica claro que na sistemática civil nós temos os artigos principais, que são o artigo 6º, 7º e 22, para tratar pontualmente dessa matéria. Só que, pessoal, a morte presumida, ela também é reconhecida na sistemática previdenciária. E não significa dizer que ela segue as mesmas regras, o procedimento do artigo 744 e 745 do CPC. Não existe essa referência. Vou trazer para vocês, para reforçar esse argumento, algumas colocações jurisprudenciais, tá ok? Vamos aqui, pessoal. Esse julgado é bem recente, do ano 2019, tá? Olha o que diz. A declaração de morte presumida para efeito de concessão do benefício previdenciário não se confunde com aquela para os fins sucessórios, disciplinados pelo Código Civil e de processo, não havendo que se cogitar de competência do juízo estadual. Aliás, pessoal, já havíamos falado no início do nosso curso que no que tange o procedimento é jurisdição voluntária e o órgão competente é o Tribunal de Justiça dos Estados, tá? Para a sua declaração, nem do preenchimento dos requisitos específicos daqueles diplomas legais. Ou seja, pessoal, são sistemas jurídicos completamente diferentes. Para reforçar mais ainda, eu sei que você entendeu, mas só para reforçar um pouco, e aqui você vai verificar que ele faz referência ao Código de Processo Civil de 73. Vamos aqui. Esse julgado aqui é de 2014. A declaração de ausência para fins exclusivamente previdenciários, previsto no referidos dispositivos,
Não se confunde com a declaração de ausência prevista no CPC de 73. Só que esse artigo aqui, pessoal, é do Código de Processo Civil de 73. Mas você sabe que o procedimento que deve ser observado é o do Código de Processo Civil de 2015, no que tange aos artigos 744 e 745, tá? A lei, você já sabe, que é a Lei 13.105 de 2015, tá ok? Então, veja, pessoal, são sistemas totalmente diferentes. Bem, trago para vocês outros julgados aqui, aí eu peço para vocês, em casa, no trabalho, né, onde você esteja, você fazer a leitura pontual, tudo bem? Aonde que é extraído essas informações dentro, pessoal, da literatura previdenciária? Vamos lá. Nós encontramos essas referências, pessoal, no artigo 74, inciso 3, e artigo 78 da Lei 8.213 de 91. Então, esses dispositivos, eles vão tratar de quê, pessoal? Da pensão por morte presumida. Então, são sistemas jurídicos completamente diferentes. São sistemas jurídicos completamente, pessoal, estanques. Agora, não vamos presumir que não vai existir, pessoal, uma relação de interdisciplinaridade das normas, tá ok? Não vai trazer esse tipo de pensamento que é equivocado. Então, vamos aqui. O artigo 22, portanto, do Código Civil, ele trata da morte presumida, mas com a declaração de ausência. Essa morte presumida com declaração de urgência, pessoal, nós temos um desaparecimento voluntário. Nós temos aqui um desaparecimento voluntário. Agora vamos aqui, pessoal. Lá no código, da Lei 8.203 de 91, nós também temos uma situação de morte presumida. Agora veja, só que ela vai compreender, pessoal, um desaparecimento voluntário e um desaparecimento involuntário. Vou te explicar como é que é isso. Primeiro vamos ler o artigo 74 da Lei 8.213 de 91. Olha o que diz. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Veja que o critério, pessoal, é dependente do segurado, ou seja, os beneficiários do sistema previdenciário. Esse que é o critério que deve ser levado em conta. Não é o critério civil, é um critério específico previdenciário. E aí em seguida, deixei aqui já inclusive marcado para facilitar vocês, como é que é contado, portanto, pessoal, a data? Veja, inciso 3º, da decisão no caso de morte presumida. Agora, pessoal, como é que procede isso? Primeiro, tem que saber como é que o sistema previdenciário identifica a morte presumida, que não tem correlação, pelo menos no sentido íntegro, né? Evidentemente, alguns aspectos são levados em consideração, mas temos que identificar a particularidade desse sistema, que inclusive é bastante técnico, bastante bonito de ser estudado. Bom, para isso, vamos ler o artigo 78. Olha o que diz. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência. Então, pessoal, olha que lance interessante. Na sistemática previdenciária, ela é completamente diferente daqueles prazos que nós vimos no direito civil. Aqui o prazo, pessoal, é de 6 meses, mas é de 6 meses contados da ausência. 6 meses contados da ausência. E veja, pessoal, com base nos parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 78, nós temos aqui duas situações de desaparecimento. A primeira, que é do parágrafo 1º, pessoal, é um desaparecimento involuntário, por motivo, olha só, de acidente, desastre ou catástrofe. Então, é uma sistemática completamente diferente da sistemática do Código Civil brasileiro. Beleza, pessoal? Mas não acabou, não acabou. Olha o que diz o dispositivo. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofes, seus dependentes farão jus. O termo jus, pessoal, significa direito, tá ok? Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar, tá? Estamos aqui de boa, estou aqui para te ajudar. Então, veja, pessoal, farão jus, veja que é no futuro, farão a pensão provisória independente da declaração e do prazo deste artigo. Pessoal, por que essa pensão aqui é provisória, pessoal?
porque ela depende de circunstâncias supervenientes. Suponhamos que o cara retorne. Então, isso leva em consideração uma situação superveniente. Tá ok, pessoal? Subsequentemente, nós temos o parágrafo 2º, que ele traz uma informação bastante peculiar. Verificado o reaparecimento do segurado, veja, por isso que é uma pensão provisória. O pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Aqui, pessoal, tem duas orientações, inclusive jurisprudenciais, que não é uma aula de previdenciário, que eu não vou adentrar. Tudo bem? Agora veja pontualmente que o dispositivo, ele consagra as situações em que vão permitir a consagração da pensão por morte, né? A pensão por morte presumida. Qual é, pessoal? Desaparecimento segurado em razão de quê, gente? De acidentes, desastre ou catástrofe. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá tranquilo? Você entendeu? Bem, para reforçar mais esse argumento, só para mostrar para vocês como os nossos sistemas jurídicos, eles são, pessoal, completamente autônomos, mas, de certa maneira, devemos entender que há um só direito, que a divisão é didática. Ou seja, é o mesmo direito, né, ciência jurídica, mas por questões de peculiaridade, busca, pessoal, uma análise didática. E isso refere também a dimensões de competência e de jurisdição. Um ponto importante a ser analisado, pessoal, olha só, que a ausência do direito civil, a competência é qual, gente? A competência da justiça comum. Agora veja, a ausência do direito previdenciário é a justiça federal. São âmbitos, portanto, completamente diferentes. Para reforçar ainda mais, eu vou tratar aqui de um tema lá da aula número 1 com vocês, que é um quadro aqui que inclusive eu fiz para te memorizar bem essas informações. Primeiro ponto de análise, pessoal, a jurisdição ela é voluntária. A jurisdição ela é voluntária, isso na esfera civil. Outro ponto, pessoal, é o foro competente. É a justiça comum. E qual o local, pessoal? No foro do seu último domicílio do ausente. Isso está no artigo 49. Esse artigo aqui, pessoal, eu já fiz a leitura com vocês, mas eu só estou aqui reforçando. Mais uma vez as fases. Eu já havia falado para vocês a questão das fases. Tá ok, pessoal? Bem, os pressupostos vocês já sabem, que é o desaparecimento da pessoa natural do seu domicílio, a existência de bens do desaparecido, existência ou inexistência de procurador ou representante, e aí eu falo aqui as qualificações, com poderes, sem poderes, limitados poderes, não pode exercer seus poderes ou ainda não querer exercer. E aqui, pessoal, está cortado, mas aqui está falando o seguinte, é o pronunciamento do juiz declarando a ausência. Então, para quem não pegou aqui, em razão aqui desse corte, é o pronunciamento do juiz declarando a ausência. Isso está no artigo 22 e no artigo 744. Tudo bem? Já eu volto aqui novamente para esse quadro. Na aula passada eu terminei bem aqui, não foi isso? Pois é, só estou fechando aqui uns pontos para a gente seguir aqui em frente com essa parte aqui. Tudo bem? Bem. Há um outro ponto importante para ser falado que não está ligado pontualmente ao direito civil e nem ao direito previdenciário. Está ligado, pessoal, ao direito internacional. Vamos lá. Para o direito internacional, e aí daqui a pouco eu vou ler com vocês, pessoal, uma convenção internacional, tá? Que trata pontualmente da matéria. Eu quero tratar com vocês acerca da situação em que envolve o desaparecimento voluntário, o desaparecimento involuntário e o desaparecimento forçado. Pessoal, essa distinção aí, ela não é civil e não é uma distinção previdenciária. É uma distinção para a seara do direito internacional. Para isso, pessoal, nos remete a atenção à Convenção Internacional sobre a proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento. Tá ok? Vou apontar ela aqui para vocês. No Brasil, pessoal, ela está no decreto 8767 de 2016. Eu vou repetir. No Brasil está no decreto 8767 de 2016.
Esse decreto, pessoal, ele trata acerca do desaparecimento forçado. Mas para tu entender primeiramente o que é um desaparecimento forçado, eu tenho que te dizer o que é um desaparecimento voluntário. Pessoal, o desaparecimento voluntário é a mesma ideia ontológica do desaparecimento do civil, pontualmente do artigo 22. Ou seja, a pessoa voluntariamente ela desaparece do âmbito do seu domicílio sem deixar notícias ou, se for o caso, deixando o procurador ou não deixando o procurador. E aí vem toda a sistemática da curadoria dos bens do ausente, que nós trabalhamos de forma exaustiva na aula passada, que é justamente para que haja uma pessoa para gerenciar todos esses bens. Vimos pontualmente que compreende o cônjuge, compreende o companheiro, enfim, identificamos uma série de regras pontuais. O que eu vou fazer para vocês é somente reforçar alguns aspectos, porque a minha técnica é, eu falo, volto, por quê? Porque eu quero trabalhar esses 18% da tua memória que naturalmente você pode esquecer, tá ok? Então, nesse contexto, nessa consequência, o desaparecimento voluntário é a situação em que a pessoa por si só desaparece. E aí, a sincronicidade legislativa, para a gente entender isso, é o artigo 22. Pessoal, o desaparecimento involuntário, ele é completamente diferente, pessoal. Olha só, no desaparecimento involuntário, eu tenho que partir do pressuposto que, pessoal, que existe um fato natural extraordinário. Existe, portanto, uma situação de terremoto, existe uma situação de calamidade pública. Esse, no direito internacional, é o desaparecimento involuntário. Ou seja, uma situação fortuita, um caso fortuito, uma força maior. Ou seja, situações que são incontroláveis, imprevisíveis pela mente e pela razão humana, ou pelo menos pela ciência. Então, essas situações que envolvem um desaparecimento involuntário, pessoal, também não estão no âmbito de regência dessa Convenção Internacional para a Proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado. Então, o que é o desaparecimento forçado, pessoal? Bem, o desaparecimento forçado, pessoal, é uma situação que vai contra a vontade do indivíduo, de fato, mas que haja uma ação de terceiro. Haja uma ação de terceiro. E esse terceiro é principalmente com o crivo do Estado, o apoio ou a aquiescência de um país, de um governo. Então, vamos lá à tecnologia, né, a redação do que tange ao desaparecimento forçado. Vamos entender a técnica, a tecnologia dessa norma aqui. Bem, para os efeitos desta convenção, entende-se por desaparecimento forçado a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade que se perpetrar por agentes do Estado ou por pessoas ou grupo de pessoas agindo com autorização, apoio ou aquiescência do Estado e a subsequente recusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a assim da proteção da lei. Pessoal, cuidado, que esse desaparecimento forçado não decorre, pessoal, do Estado realizando a sua persecução penal, o Estado realizando a sua atividade, que inclusive é ontológica e é querida pela sociedade, que é o Estado, pessoal, priorizando a segurança pública, priorizando a prevalência, a estabilidade da sua instituição. Então, se o cara cometer um crime, ele tem que realmente ser condenado e tem que ser, pessoal, preso. Tem que haver o cerceamento da sua liberdade e vivificar. Aqui é uma situação bem oposta. Aqui existe uma aquiescência, deixa eu só identificar aqui. Aqui existe um apoio, uma aquiescência do Estado. Uma aquiescência e um apoio do Estado. Mas com qual intuito, pessoal? De privar a proteção da lei. Aí, pessoal, nós temos aí a incidência desse decreto. Então, mais uma vez, nós temos no que tange pontualmente ao fenômeno ausência, 3 atmosferas, pelo menos, do direito. Nós temos o direito civil, nós temos o direito previdenciário e temos o direito internacional. Tudo bem? São sistemáticas completamente diferentes. Aí eu alimento aqui a nossa aula com informações jurisprudenciais, enfim, e aí eu peço para vocês aí em casa, na academia, no trabalho,
se bem que está todo mundo na situação de coronavírus, né? Tá recluso, mas que fique em casa, viu, gente? Que tá espalhando. Bem, dando continuidade à nossa videoaula, assim, isso aqui eu já matei já com vocês. Bem, eu vou falar também, mais uma vez, já era primeira, segunda, pela terceira vez, a disciplina do artigo 23. Olha só, também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Pessoal, eu vou só recapitular aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Pessoal, eu gosto de fazer assim, dá certo, porque o aluno, ele é normal ele esquecer, é muita informação. Olha só, no que tange a curadoria dos bens do ausente, é a mesma situação, pessoal, que envolve o réu preso. É a mesma sistemática, não que sejam as mesmas regras, por favor, mas é o mesmo instituto. Ou seja, a curadoria, pessoal, é quando o juiz nomeia uma pessoa adulta capaz para que essa pessoa, simplesmente, pessoal, ela venha gerenciar, né? Ela venha estar em apoio a essa pessoa que se encontra em situação especial. Tá? Inclusive, nós identificamos as distinções entre curadoria, curatela e tutela. Na curatela, pessoal, é essa designação por nomeação do juiz quando a pessoa está em uma situação de incapacidade. E aí eu lembro que quando eu fiz essas referências, eu mostrei para vocês um macete pontual lá no Código Civil, no que tange pontualmente, pessoal, o direito empresarial. E aí eu lembrei para vocês a situação do assistido e do representado. Né? Representado é quando simplesmente um camarada está em que condição, pessoal? Quando ele é absolutamente incapaz. E assistido, quando ele é o que, gente? Relativamente incapaz. Só que a curatela que eu estou falando para vocês é no que tange a situação de incapacidade do indivíduo. No que tange esse pontual, a incapacidade relativa. Por que isso? Porque na sistemática atual, pessoal, não existe a situação de uma pessoa que tem uma situação de pródigo, ébrio habitual, a pessoa que tem uma deficiência mental, mesmo seja permanente ou temporária, ser taxada de absolutamente incapaz. Ao contrário, o relativamente incapaz, inclusive, pode casar. Tá? Não há nenhum obstáculo para isso. O que há nesse instituto é uma proteção patrimonial e, fora parte, de uma série de outros direitos. Lá em Civil 1, eu te pontuei todas as características. Aliás, foram, na realidade, 2 encontros. Eu tinha falado que foram um encontro e meio, mas, na verdade, eu verifiquei no material, são 2 encontros só para explicar para vocês curatela. Bem, feito isso, pessoal, faltou eu falar para vocês a questão da tutela. Tudo bem? Pessoal, a tutela, mais uma vez, ela é conferida por uma pessoa maior e capaz, mas para que possa proteger, zelar, orientar um menor. Veja só, para proteger, zelar e orientar um menor. Bem como, pessoal, no intuito de gerir os seus bens. O camarada, pessoal, ele tem a situação que envolve a tutela. Veja que a tutela vai do 0 aos 18 anos de idade. No que tange ao pródigo, a pessoa que tem uma incapacidade relativa por situações de deficiência mental, né, por situações peculiares, fatalidades, não é tutela, é curatela. Curatela, o critério é idade. Na curatela, são as demais situações que envolvem a incapacidade relativa. Na tutela, o critério é idade. Tá ok, pessoal? Então, aí vimos com vocês, né, no material passado, lá da videoaula no que tange a Direito Civil 1, a situação que envolve o testamento, a tutela por testamento, a tutela legítima, a tutela dativa. Tudo bem? Bem, eu acredito que eu coloquei nesse material, pelo menos uma exposição para você acessar, se tiver curiosidade. Não está na matéria de sucessões, mas é só para te reforçar o conhecimento. Tudo bem? Pessoal, ainda para finalizar as orientações passadas, olha só. O juiz nomeará curador especial. Veja que é curador especial, gente, para a curadoria dos bens do ausente e para a própria curatela. Portanto, o CPC ele usa a expressão curador especial para essas duas situações. Quer ver? Eu vou te mostrar.
Olha só, o juiz nomeará curador especial ao ausente se não tiver, ou seja, é a mesma referência do artigo 22, se você for pegar, é a mesma ideia, a mesma técnica legislativa. E veja, é também o curador especial ao incapaz. E você sabe que esse instituto é da curatela, tudo bem? É da curatela. Para aprovar a minha fala, tá aqui, ó, os artigos, peço-lhes para acompanhar e dar uma lida. No que tange, pessoal, a curatela, ou melhor, o curador especial, no que envolve as sucessões, vai ser lá depois que a gente for trabalhar a vocação hereditária, né? Ordem de vocação hereditária. E aí sim a gente vai voltar a esse tema curatela. Aí realmente eu vou ter que, inclusive, pegar o ECA e dar uma lida contigo. Tudo bem? Isso aqui é só uma dica para a gente fechar o conteúdo. Aqui eu trago explicações doutrinárias, enfim, vamos seguir o barco. Bem, essa aula aqui é para fechar os pontos. Nomeação do curador para o ausente, já havíamos falado, né? Tranquilo com vocês. Bem, só para reforçar a questão da igualdade do que tange aos direitos do cônjuge superstite, como também do companheiro ou companheira superstite. Por que essa expressão aqui, ó, superstite, pessoal? Porque está vivo. Quem morreu foi o marido ou a esposa. Essa pessoa aqui está viva. Por isso que usa essa expressão. Tem algumas pessoas que colocam cônjuge sobrevivente, mas não é de muita técnica, tá? Bem, há um enunciado que consagra, esse enunciado já li 2 vezes para vocês. Vamos lá, enunciado número 97 da CJF. No que se refere à tutela especial da família, as regras do Código Civil que se refere apenas ao cônjuge deve ser estendida à situação jurídica que envolve o companheiro ou a companheira, como, por exemplo, a hipótese de nomeação de curador do ausente do artigo 25. Isso porque, pessoal, por que pareça, o artigo 25, pessoal, ele não fala do companheiro. E olhe, pessoal, que a Constituição já trazia direitos para o companheiro e para a companheira. Agora, pessoal, dentro dessas informações aqui, nos requer aqui 2 assuntos pontuais para fechar claramente a curadoria dos bens do ausente, ok? Veja, lembrando que o artigo 25, pessoal, ele vai trazer uma ordem específica de legitimados para a curadoria dos bens do ausente. O artigo 25, cara, por favor, ele não se confunde com aquele rol lá da ordem de vocação hereditária. Não tem nada a ver, tá ok? Não tem nada a ver. Não mistura arroz com feijão. Lá no artigo 1789, ou 1790, aí vai descendo, aí o artigo 1799, cara, aí você vai encontrar o rol, tá? Aliás, eu acho que eu vou pegar logo isso aqui pra ti. Sabe como é que é aluno? Tem que entender. Só um instantinho, deixa eu pegar meu guarda-meio. 1700. Só um instantezinho, por favor, gente. Eu quero te ajudar. 1784, é o do Ordem Saicine, 1829, papapá. Bem, (1799). Olha o que diz. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder. Olha só, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que visvas estas ao abrir-se a sucessão, as pessoas jurídicas. Gente, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Olha só, 1799 não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver. Outra coisa que também a gente tem que ter muito cuidado. Olha só. O artigo 1790, ele foi reconhecido como inconstitucional. Eu até coloquei aqui mais para frente, pessoal. Não, coloquei sim, coloquei o case. Inclusive, nós trabalhamos isso em sala. Esse 1790, 2018, ele foi reconhecido como inconstitucional. Teve uma questão de uma banca examinadora, inclusive está no material de apoio de vocês, que perguntou se o STF ele tinha se pronunciado que o companheiro a companheira é também herdeiro necessário. Pessoal, o gabarito oficial da banca é que o STF não se pronunciou. Então, veja, vamos com calma. Agora, a doutrina ela vem se posicionando gradativamente,
com vários, inclusive eu coloquei no material a posição de Flávio Tartucci e outros mais, ele vem se posicionando que o companheiro é sim herdeiro necessário. E eu entendo que é, tá ok? Mas eu tenho que ser muito cauteloso. Com tipo de pergunta, segundo a lei, segundo o STF, aí você tem que ter cuidado, tá ok? Esse tipo de pergunta é uma pergunta maldosa. Então, pessoal, o artigo 25 ele é bem claro. Ele tem uma ordem própria. Professor, cadê essa ordem? Te acalma. Vamos aqui pontualmente ao caput. Cadê, meu filho? O caput do artigo 25. Olha o que diz. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Pessoal, olha só. Não vamos esquecer o enunciado 97. Olha só. No que tange a tutela especial da família, as regras do Código Civil, que se refere apenas ao cônjuge, devem ser o que, gente? Estendidas a situação jurídica que envolve o que, gente? O companheiro e a companheira também. Sobe. Beleza. Olha o que diz aqui. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge. Então, quem é o primeiro? Pô, é o cônjuge. Ou o companheiro ou a companheira. A curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais. Na prova, olha como a prova vem. Ascendentes diretos. Quem é ascendente direto é quem, gente? É os pais. Agora deixa eu perguntar. Ascendente direto pode ser avô, bisavô? Por favor, gente. A lei é clara. Aos pais. Ascendente direto. Ou aos descendentes. Descendente é todo. Nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então, qual é a sequência que tu tem que ter na tua cabeça? Primeiro o cônjuge ou o companheiro. Qual é o outro? Vamos lá. O ascendente direto, que são os pais. Cuidado que pais e país é só uma situação. Ou aos descendentes. Agora veja, nesta ordem. Meu querido, eu vou engrossar esse caldo aqui pra ti, viu, meu querido? Viu? Daniel, Brenda, o Pablo, nunca mais falei do... E aí, Pablo, tudo bem? Dona Arlete, pessoal lá de trás, olha só. Eu vou mais uma vez aqui engrossar esse caldo, porque eu quero que tu entenda. Pessoal, essa referência nesta ordem aqui, tu tem que ter um certo cuidado. Por quê, meus queridos? Olha só. Eu tenho certeza que vocês já estudaram Direito Civil 4, é o último civil, tá? Nas faculdades. Tem umas faculdades que botam Civil 6, não, Civil 5, que eu já dei essa aula. Essa matéria, pessoal, ela envolve jurisdição voluntária. A propósito, está no artigo 744 e 745. Lá no 744 e 745, meus queridos, viu, Pablo? Lá no Matheus também. 744 e 745, o que nós temos ali, pessoal? Um procedimento de jurisdição voluntária. Então, veja, esse procedimento de jurisdição voluntária, pessoal, ele viabiliza o quê? Uma quebra de legalidade em sentido estrito. Olha que coisa interessante. O juiz decidirá no prazo de 10 dias. Essa aqui é a regra geral. E aí vem o dispositivo que eu quero que você tenha em mente. Vou até aumentar aqui, ó, que é importante. Olha só. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita. What? O que é isso? Olha só. Podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Professor, tu está me dizendo que o juiz pode exercer critério de discricionalidade no âmbito da jurisdição voluntária? Não sou eu não, meu amigo, é a lei. E te digo mais, a doutrina também diz. Para reforçar nossos argumentos, porque o que se fala se prova, eu te peço para você ter uma paciência pessoal de ler tudo isso aqui, tá ok? Se eu ficar lendo aqui, eu vou estar te enrolando. O negócio aqui é conteúdo. Então veja aqui. Significa dizer pontualmente o que, pessoal? Que o juiz, ele pode pontualmente afastar a legalidade estrita. Olha só, pessoal. O que é a legalidade? Vamos lá ao artigo 5º, inciso 2. Esse aí tu vai decorar, porque eu já decorei. Olha só. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Vamos lá, Thaís. Olha só. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for virtude de lei. Mateus, não tenha dúvida. Significa dizer o quê? Que na legalidade em sentido estrito, pessoal, eu pego a legalidade do direito material e dou um afastamento da aplicação e incidência dela. Professor, eu até lembrei da aula de processo civil 4.
E se outra faculdade, processo civil 5. Mas é só na jurisdição voluntária? Não. Você também vai encontrar, e eu acho esse dispositivo um absurdo. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de legislador, não tenho medo de político. Isso aqui para mim é um absurdo. Uma coisa é na jurisdição voluntária. Eu sempre disse para vocês isso há 10 anos. Uma coisa é na jurisdição voluntária. A outra coisa é nisso aqui, meu amigo. Nessa aberração aqui que é juizado. Olha só. Olha o que diz o artigo 6º da Lei 9.099/95. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime. Pessoal, eu vou depois, peço para vocês acompanhar o material. Eu acho que eu dei essa aula para vocês em Civil 1. Mas existe um brocado jurídico que é jus et ars, boni et aec. Jus, J-U-S, jus et, E-T, as, A-R-S, jus et as. Boni, B-O-N-I, boni et aec, A-E-Q-U-I. Jus et as, boni aec. E quais são os preceitos ou preceptos? Honesti vivere, sum cuic tribuere, nemine laedere. Ou seja, bastava, meus amigos, bastava que todo ser humano agisse de forma honesta um com o outro. Bastava, não precisava de um monte de lei. Bastava que isso foi direito romano. E olha que eles foram uns monstros. Eles mataram muita gente, mas tinham um bom senso prático. Olha só. Honesti vivere, sum cuic tribuere, nemine laedere. Sum cuic tribuere, dar a cada um que é seu. Ou seja, eu dou aquilo que a pessoa merece. Ela tem aquilo que merece. Eu não vou usurpar, não vou enriquecer ilicitamente à custa do outro. Sum cuic tribuere. Nemine laedere. Ou seja, cláusula geral de nunca prejudicar ninguém. Eu sei disso que você estudou em penal, porque eu lembro que fosse hoje, meu primeiro dia da faculdade. E lá eu tive aula de introdução, eu tive aula de penal, aula de porrada. E eu lembro nessa expressão, nemine laedere. E aí eu fui pesquisar, ela inclusive é aplicada no direito civil, em várias partes. Tá? Aliás, o direito romano, pessoal, é um direito privado que inspirou as demais áreas do direito. Então, bastava isso. Nesse sentido, nessa consequência, nessa amplitude, o juiz ele sempre julga com equidade. O juiz sempre julga com equidade. Agora, por equidade, só o que, gente? Se tiver expressamente autorizada o afastamento. E aí ele vai julgar com equidade. Ou seja, ele afasta a legalidade estrita e aplica um bom senso crítico, fundamentado. Até porque senão, meu amigo, vira Babilônia. O juiz tem que julgar de forma lógico-racional. Aliás, quais são os princípios gerais do direito processual civil? Princípio da legalidade, princípio lógico, princípio dialético e princípio político. Você vai encontrar isso em Humberto Teodoro Júnior. Esse é o cara. E te digo mais, ele foi uma das pessoas que contribuíram fortemente, com todo respeito, ele contribuiu fortemente para o novo CPC. Extraordinário o pensamento desse homem. Então vamos lá. Então isso aqui é um absurdo, viu? Mas eu vou ter que explicar porque cai em prova. Então vamos aqui. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime. Pelo menos o legislador diz o seguinte, justa, né? Agora, equânime significa dizer que ele vai buscar, com base no bom senso e experiência dele, na dimensão. Agora, veja, ele vai se valer de forma racional, a ratione, né? Nesse sentido, eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas eu vou ler para vocês aqui outros dispositivos. Tá lá no CPC. Eu peço para vocês me acompanhar aqui, artigo 11 do CPC. Artigo 11. O que diz o artigo 11? Código Civil, não é esse não, meu filho. Artigo 11. 10, 11. Olha que coisa linda. Muito bem feito. Isso aqui foi uma poesia. Olha só. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. E, marca aí com caneta. Fundamentadas todas as decisões. Sob pena de nulidade. E aí, meus amigos, você não pode pecar nisso.
Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Lamentável esse Vadimeco não colocar a remissão nesse artigo. Lamentável. Mas você vai colocando no caderno aí. Então, o artigo 11, combinado com o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Uma pena. Vamos lá. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Tô vendo que já deu meia hora. Eu tenho que explicar. Só um pouquinho, pessoal. Daqui a pouco eu fecho esse bloco e vou abrir mais um bloco. Não tem problema não. Olha o que diz 93. O acaput, inciso 9. Cadê, meu filho? Olha aqui. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Que lindo, que maravilhoso. Então, faz aí a síntese. Significa dizer, pessoal, que no que tange, olha só, volta com esse raciocínio aqui. No que tange, no que se... Ah, eu botei aqui, ó, tá vendo? No que tange, no que se refere à nomeação de curador especial, o parágrafo 3º diz o seguinte: na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então, ele pode designar o curador. E, associadamente, pessoal, ele pode entender de quebrar essa regra aqui, ó. Essa sequência aqui. Isso porque, pessoal, felizmente, eu não digo infelizmente não. Se fosse juizado, eu diria infelizmente. Mas, felizmente, aqui o juiz pode afastar a legalidade estrita. E faz de forma adequada. Tem que ser feito mesmo. E o fundamento está lá no Código de Processo Civil. Deixa eu achar aqui para vocês novamente. Beleza, pessoal? Olha o fundamento aqui. Parágrafo único do artigo 723 do CPC. E eu trago a doutrina para vocês lerem aqui. Tudo bem? Fechado? Tá tranquilo? Tá de boa? Então, pessoal, vamos aqui dar seguimento. Tem um outro doutrinador aqui importante que deixa bem claro, ó. A ordem estabelecida na lei não é absoluta, podendo ser alterada motivadamente. 723, parágrafo único, ele fala do que, gente? Ele fala do artigo 25, tá? Tá bem aqui, ó, comprovando. Bem, pessoal, um grande abraço para vocês. Vou fechar esse bloco, senão fica muito pesado pro celular de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um abraço, até mais.